Olá, Luís. Olá. Hoje temos o Luís Ferreira, programador. Como é que tu gostas de ser definido? Não gosto muito de ser definido, até porque é difícil. Tão bom. Não é estratégia, mas como pensamento global, eu vejo-me como designer. Portanto, essa é a minha formação e esse é o meu ponto de partida. Só que em vez de desenhar cadeiras, eu penso na forma como sentamos nelas. Então daí estar na cultura, e desde sempre, basicamente, e tenho vários projetos, vou tendo uns, vou largando outros, e trabalho, no fundo, a direção artística, o pensamento e a estrutura desses projetos, muito ligado na dimensão da mediação, da relação dos artistas e os públicos e os territórios, acima de tudo. No fundo, eu quero trabalhar o território e a cultura é essa ferramenta. E depois, pronto, faço programação e trabalho na área da comunicação. Portanto, no fundo, depois tenho assim uma dimensão mais híbrida, mas o meu pensamento e estrutura é design. Por isso é que eu quis perguntar, não é? Porque fechar as coisas em caixinhas e numa só palavra é sempre muito ingrato, não é? Sim, eu geralmente tenho muito contato com vários artistas e um dos projetos que tenho é a Fábrica das Ideias na Gafanha de Nazaré, e temos lá um espaço de residências e temos depois conversas no momento da residência com o público, e eles dizem sempre que o meu percurso não é muito tradicional, porque eu fiz uma trajetória XX, e digo, mas até agora já fiz dezenas de conversas. Que sorte, que bom, não é? E nenhum deles disse que tinham. Quer dizer, não há ninguém com um trajeto convencional. Sim. Daquilo que nós vemos nos livros. Portanto, as coisas são muito acaso e sorte e procura e vamos somando coisas, não é? Portanto, aquela é figura de acabas o secundário e vais ter ao curso de História e vais ser historiador para sempre, não é? Não existe. Por norma, exato, a norma não é uma norma. Não é uma norma mesmo. Tu estás ligado a tantos projetos. Um que me é mais familiar é o 23 Milhas. Este episódio é um especial Bons Sons, já vamos chegar lá, mas queres falar um bocadinho do 23 Milhas também? 23 milhas, no fundo 23 milhas, ou Caminhos que eu saí agora há pouco tempo, ou Bons Sons, tem como lógica esta questão de trabalhar a cultura popular, devolver às pessoas práticas culturais, divulgar e ser uma plataforma da cultura e criar hábitos culturais. Ilha é baseado na questão da cultura do dia-a-dia, é esse o foco. É um projeto municipal do município de Ilhavo e tem depois a seu cargo 4 estruturas, tanto a Fábrica das Ideias, a Casa da Cultura de Ilhavo, o Laboratório das Artes da Vista Alegre e o Cais Criativo da Costa Nova. Portanto é 12, são 4 estruturas e mais quase 10 festivais que pontuam e marcam esta dinâmica da cultura do dia-a-dia. Vamos desde a parte do pensamento, à criação artística, à residência artística, à programação, aos projetos contínuos com as escolas, aos projetos pontuais. Portanto, tentar devolver, queremos devolver às pessoas as práticas artísticas, criar espaços de pensamento e de encontro, e esse é sempre o objetivo comum de todos os projetos que tenho e que acho que são o objetivo comum a quase todos os projetos ou todos os projetos culturais, que é a criação de encontro. E a criação de encontro vem de um desafio, portanto, e das pessoas de saírem da sua zona de conforto para ir ter com o outro, não é? Portanto, e ter curiosidade sobre o outro. E acho que esse é o grande objetivo, apesar de depois haver estratégicos e mais específicos, mas este assim global, se conseguimos criar encontros, acho que já temos o nosso trabalho feito. Isso é o que liga os projetos todos, não é? Sim. E é isso que este mundo contemporâneo precisa mesmo, que é criar encontro, empatia, curiosidade sobre o outro, entendimento. Portanto, acho que é esse o grande foco, e acho que a cultura e as ferramentas da cultura são as apropriadas e as certas para conseguir isso, e às vezes subestimamos muito, já desde a escola até ao fim. Achamos que a matemática e o português nos vão salvar, mas eles sim são ferramentas para um entendimento, para um pensamento crítico, e acho que as disciplinas sociais e as práticas sociais, que são as culturais, são não posso dizer o único, mas são o caminho certo ou acertado para esse trabalho. Ainda há dias estava a falar disso por causa de uma disciplina que eu não sei se tu tiveste na escola, que era a formação cívica, que podia ser tão aplicada para isto e para o desenvolvimento de ideia. Claro que és uma criança, és um adolescente, mas propostas de, então, e o que é que vamos fazer realmente? Na prática, como é que a formação cívica se aplica, não é? Eu acho que às vezes nós vemos em apneia, não é? Portanto, nós lemos nos livros, dizemos o que deve ser feito, depois na prática não temos muita consciência do que estamos a fazer. E a escola que quer ter disciplinas de educação cívica, devia pensar que a educação física
cívica e física, sim. E cívica, Também. mas que ela devia estar na forma como nós nos organizamos na escola, na voz, na independência, na liberdade. Educar para a liberdade era muito importante e a escola não consegue fazê-lo. E acho que devíamos, no fundo, fazer uma pequena revolução na forma como estamos a educar as nossas crianças, os nossos jovens, e essas disciplinas são muito importantes, mas depois também vemos como elas são desvalorizadas. Fica um bocado aquela lógica do TPC, de fazer os trabalhos de casa. Sim. Inventaram isto não sei para quê, não é? Portanto, não há um entendimento nem um abrigo certo por parte da estrutura da escola para perceber como é que, mais do que estamos a criar cidadãos, não é? Exato. Os bons sons chegam a ti, ou tu chegas aos bons sons, de que forma? Eu gosto muito desculpa, não é uma particularidade, o festival acontecer em 100 soldos. Isso é absolutamente urgente, não é? Que aconteça em mais espaços, e esta coisa da descentralização. Fala-nos dos bons sons. Ele não acontece em 100 solos, ele é 100 solos, não é? Portanto, é uma decisão da comunidade, que eu faço parte, nascido e criado, sou 100 soldense, e há 13 anos, portanto, quando estávamos a celebrar o 25º aniversário da Associação Local, decidimos fazer uma série de atividades, a qual chamamos Acontece 100 Soldos, e tivemos a pensar, aquela dimensão do espírito crítico, pensar o que é que nós éramos, o que é que nós comunicávamos e como é que nós nos sentíamos e nos víamos. E na altura, quando estávamos a pensar a festa popular, gostávamos de muitas coisas, do encontro, de cada um ter um papel, de usarmos a aldeia, de ser o encontro de quem estava dentro e quem estava fora, mas depois, quando começava a música e a programação, nós fugimos um pouquinho mais para o lado, não gostávamos muito do discurso que era feito em torno daquilo, e então, no fundo, foi uma reflexão de por que não fazer um festival com a mesma matriz, com a mesma lógica de comunidade, mas com uma programação e um discurso diferente, contemporâneo, e pensar este lugar da contemporaneidade no campo, que nós somos aldeões, mas um bocadinho diferentes do que eram os nossos avós, com necessidades diferentes, com expectativas diferentes, e com capacidades também diferentes, não melhores nem piores, diferentes, e então como é que vamos fazer isto? E o Bons Sons é isso, é uma festa contemporânea na aldeia, que trabalha a cultura de hoje, a cultura contemporânea, no fundo, que é a de hoje, e tem este discurso sobre o campo, sobre o interior, sobre este país que se quer mais igual ou diferente, mas com as mesmas oportunidades, e não este reino medieval das cidades-estado, em que o resto é paisagem, não é? Portanto, é um projeto que nasce com um manifesto, como todos os festivais o deveriam ter, e até há 13 anos, portanto 10 edições, estamos a celebrar as 10 edições, continuamos com um manifesto mais aprimorado, mas que essencialmente é o mesmo, e continuamos com a mesma matriz, com os mesmos carolas, que trabalham pela comunidade, de uma forma voluntária, mas que, pronto, cresceram bastante, porque depois o projeto, acima de tudo, é um projeto de capacitação. E a comunidade vai crescendo à medida que o festival cresce, e o festival vai crescendo à medida que as pessoas também estão mais robustas e mais capazes. E esta edição é a 10ª, não é? Uma década de... Portanto, é festa... Vai ser uma festa grande. Vai ser a minha primeira vez nos Bons Sons. Estou muito feliz e muito expectante. Assim, o festival começa daqui a uma semana. É no dia... Começa 8 de agosto. Podes nos introduzir, falar assim de grandes acontecimentos dessa semana de festival? Portanto, o festival foca-se na cultura portuguesa, portanto é o primeiro festival de música portuguesa a acontecer, agora está mais alargado um pouco. Temos 10 palcos, cada um focado em movimentos diferentes da música portuguesa, e a descoberta dos palcos é feita com a descoberta da aldeia, portanto andamos a serpentear pelos largos, pelas ruas, pelos descampados, e em cada sítio vamos encontrando um conteúdo diferente. Portanto, essa descoberta do território através do conteúdo artístico, é esse o nosso também grande objetivo. E no meio disso vamos tropeçando numa tasquinha, num restaurante feito no quintal de alguém, bebemos um copo, provamos um petisco, e é essa simbiose, não é? Das várias possibilidades da vivência da aldeia que nos interessa. Temos concertos na igreja, concertos no lagar, portanto há toda essa... É isso que te queria perguntar sobre os palcos. Os 10 palcos são espaços alternativos. São muito diferentes, portanto os palcos durante a tarde são mais cobertos, porque no fundo estamos a falar de uma aldeia de Tomar, ou seja, poderemos ter 40 graus, portanto, durante a tarde. Portanto, tem protetor solar, ok? Sim, é com
aconselhável, mas pronto, estão em lugares um pouco mais frescos e depois à noite é que estão no exterior e também tem o festival ganha outra escala. Durante o dia temos imensas propostas de histórias encenadas, de percursos artísticos, de espetáculos de dança, muita programação para as famílias, portanto queremos que seja uma festa eclética e para todos. Há alguma coisa a acontecer em algum coreto? Eu tenho um fascínio por coretos. Nós já tivemos um coreto, agora não temos, mas temos um outro tipo de coreto, que é um coreto que vai muito em conta do nosso manifesto, que é um coreto que é feito por pessoas que se juntam num certo sítio para que alguém faça o seu manifesto, cante a sua música, portanto desafio-te não posso esperar. Pode ser uma leitura, por exemplo. Quero. E apresentares o teu manifesto, no fundo deste palco sem dono, não é? Nesta cultura, que é isso que nos interessa, esta cultura sem dono, a cultura popular, que é uma extensão de nós, que nós nos apropriamos dela e comunicamos e nos revemos através dela. E é isso que nos interessa, este palco, que é uma instalação artística do Tiago Madaleno, que vai estar lá no Bons Sons e que faz todo sentido nesta edição, que é uma edição também de manifesto e de recentrar o festival no seu discurso, no porquê é que fazemos isto e de porquê é que fazemos desta forma. É no fundo o resumo basicamente deste manifesto. Depois temos propostas muito diferentes. Este ano também temos exposições pelo espaço e temos também novidades a nível depois do próprio cartaz musical, onde temos desafios. Já falámos da questão do encontro, então temos encontros em palco, desafiámos 13 bandas que já estiveram no passado, nestas várias edições do Bons Sons, a juntarem-se e fazerem umas duplas e vamos ter concertos. Estou muito entusiasmada para ver o do Noises. Sim, o Noises com a Festa da Atacoma, que estão a criar de propósito para o festival. Portanto, é um luxo, um grande mimo que todos estão a fazer ao Bons Sons, pelo respeito e o carinho que têm pelo festival, e nós por eles, como é óbvio, e que depois vão criar não só... os momentos já eram singulares, portanto, nós não é um concerto de não sei quem, é o concerto daquela banda ou daquele artista no Bons Sons, porque há uma dedicação e há um público tão expectante pela proposta, portanto, há ali uma troca desnorizada muito intensa e isso vê-se. Mas estes ainda são mais especiais porque são o nunca visto e nunca ouvido, não é? Portanto, é o novo do novo e isso interessa-nos muito. Lá está, é a celebração dos 10 anos, tem de ser em grande. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Para além da programação musical, existe toda uma série de acontecimentos ligados às artes plásticas e às artes performativas. Podes falar um bocadinho de que artistas é que... Por exemplo, nós temos parcerias que também nos ajudam e criam, no fundo, esta rede que no fundo, o festival também é um modelo de boas práticas e de entusiasmo, e acho que às vezes estamos todos muito sozinhos e as redes ajudam-nos muito a entusiasmarmos uns aos outros. Temos uma parceria com Materiais Diversos, que é um festival de Minde, e eles fazem programação de artes performativas no Bons Sons desde o ano passado, e nós fazemos a da música no festival deles, uma vez que eles são um festival de dança, essencialmente. E temos no auditório Agostinho da Silva, então 3 espetáculos de dança programado por eles, e temos também no mesmo auditório outra parceria com a Curtas em Flagrante, que temos curtas-metragens portuguesas que resultam do concurso que eles fazem todos os anos, e nós somos o primeiro espaço a apresentar estas propostas selecionadas. Vamos ter cinema, performance... Cinema performance, temos histórias encenadas, por exemplo, temos da curadoria da Cláudia Gaiolas, um desafio nosso, em parceria com o Festival Radiofoneca, em que, na lógica do manifesto, sem dúvida feminista, em que em vez de estarmos a apresentar as donzelas que esperam pelo beijo do príncipe, estamos a contar histórias às famílias de mulheres portuguesas que mudaram o curso da história, ou pelo menos da sua história, né? Portanto, que não estiveram à espera de um grande cavalheiro que a fosse salvar. Ela salvou-se a si própria e salvou muitos outros. Temos várias histórias de personalidades no feminino, e são histórias encenadas, contadas às crianças. Portanto, no fundo, é um projeto cultural e artístico no seu global, que sabe onde está, que é contemporâneo e que fala sobre também esta transformação que queremos ver na sociedade. Como, por exemplo, temos outra parceria de um palco que acontece no Lagar, que é da música portuguesa a gostar dela própria, onde trabalhamos o cancioneiro na sua raiz, ou os projetos mais que pertencem menos à indústria, que estão lógicas mais paralelas, e temos, por exemplo, um coro de meninas
de Cova da Moura, se não me estou a enganar, que canta um canto alentejano. Por exemplo, esta dimensão da apropriação de um lado e do outro, achamos sempre muito interessante de pensar o que é ser português, o que é nosso e o que é que não é nosso. Acho que esta visão aberta e aculturada de vermos a cultura viva, seja ela mais de raiz tradicional que se vai transformando e tendo um olhar de hoje, seja aquela que é importada e venha de outros territórios longínquos, mas que depois ganha o nosso sotaque, ganha a nossa língua, ou ganha o nosso tempo, ou o nosso calor, ou o nosso frio. Isso é que é para nós o dominador comum da programação de Bons Sons. Projetos que estão a criar novos caminhos para a cultura e para o nosso cancioneiro, apesar de termos da música eletrónica a mais tradicional, da música experimental contemporânea à música mais pop, são todos de alguma forma projetos que estão a criar um novo legado e um novo caminho para a cultura nacional. Tão bom. Eu estou cheia de vontade de ir. Já só quero ir fazer a mochila e correr. 10 anos de Bons Sons. Deves ter, assim, uma série de momentos dramáticos que tenham acontecido no festival. Há histórias... São 13 anos, 10 edições. Exatamente. No início éramos bienal, portanto até 2014. Em 2012 foi o ano mais, talvez, dramático, é sempre o processo. É um festival sem rede, não é? Sem estrutura, portanto às vezes sai muito do corpo, é um desgaste. Geralmente nesta altura há aquela fase de porquê é que nós não metemos nisto, não é? Porquê é que estamos a fazer esta coisa? É um peso enorme, é uma carga, mas que depois as dores de parto desaparecem quando o menino corre bem. Mas houve um ano que não correu, portanto em 2012 nós tivemos uma edição que correu muito bem, mas depois fomos percebendo que havia ali qualquer coisa que não estava a bater certo e tivemos um desfalque nas pulseiras. Houve uma entidade que inseriu pulseiras no festival, ou seja, tínhamos um grande número de pessoas que não nos pagou a nós o bilhete, e foi dramático porque pôs em risco claramente a continuidade do festival, e uma comunidade que já trabalhava por si de forma abnegada para o festival, de repente teve um sarilho enorme. Um festival que era para devolver dinheiro e competências à aldeia, ficámos sem chão, porque não tínhamos percebido sequer onde é que tínhamos errado, e como tínhamos um sistema muito amador ainda, não sabíamos bem perceber de onde é que isto vem, como é que isto aconteceu. E depois foi muito bonito e dramático, mas muito bonito, que como havia uma série de recursos e cada um tinha, não é? Na construção, no design, cada um tinha competências adquiridas muito também pelo festival. Começámos a fazer prestação de serviços e continuar a trabalhar de borda para outras entidades, para que esse dinheiro revertesse para o festival, e neste caso para a associação, para o SCOX, e conseguisse até 2014 reverter o déficit, e conseguimos cumprir com as nossas obrigações com os nossos fornecedores. Portanto, no fundo foi um momento em que uniu mais a comunidade, e ela se protegeu e arregaçou mais uma vez as mangas, que eu achava que mesmo que podia ser o fim, porque no fundo não era esse o propósito, mas conseguiu mostrar como era robusta a comunidade e como se enfrentou uma vez mais, ainda cansados, ainda de ressaca de festival, conseguir arregaçar as mangas, e tivemos a fazer muita coisa. Foi duríssimo, mas conseguiu-se, e hoje temos um festival super saudável e de repente aprendemos com isso. Portanto, os engenheiros informáticos sem-soldos construíram um sistema mais blindado de bilheteiras, e conseguimos reverter e assegurar, e se houver algum problema conseguimos ver em tempo real o que é que está a acontecer. É história de filme, de espionagem, um bocadinho. Falhou alguma coisa? Chegou a drama suficiente? Se tiveres mais, também não, acho que não houve nenhuma com nenhum artista assim. Eu continuo aqui, eu e os coretos. Os coretos são sempre lá era sempre simpático, não teve grandes dramas. Tivemos um problema, por exemplo, há muitos episódios, não é? Em que o Sérgio Godinho caiu do palco, por exemplo, tropeçou num palco e caiu. A rir, sabes porque contaram-me essa história para aí há 3 dias. Pronto, no Titanic. Sim. E agora estás-me tu a contar. Eu já me tinha esquecido que tinha sido nos Bons Sons. Foi no Bons Sons. Mas que foi também... É um drama que depois também puxa quase um lado heroico, não é? Acho que nós não temos que ser heróis, mas muitas vezes levanta-se essa dimensão. E ele que teria todas as razões para não continuar o concerto. Claro. Ele disse, lembra mesmo, Luís, não, o público merece e vamos continuar. E tudo muito assustado do que é que tinha acontecido, porque ele não caiu no palco, ele caiu do palco. E as pessoas às vezes não têm noção, mas os palcos são muito altos. Portanto, sei, já me aconteceu. São do tamanho de uma pessoa, não é? Basicamente. Uma grande queda.
cair de cabeça não é fácil. E ele, de uma forma heroica, e foi um dos melhores concertos dele, já vi vários dele, do que eu vi. E uma história é muito dramática. Bom. Não, tanto, há muitas, mas é sempre um drama que depois, felizmente, tem-se convertido sempre num momento de união, ou de força, ou de avaliação, que tem sido, e acho que é um bocado isso. Houve em tempos que alguém dizia que quase que poderíamos conseguir isolar o gene da depressão e um dia retirá-lo. E só que nós somos aquela coisa muito sistémica, né? Se nós retirarmos isso, não temos a noção do que é que vamos perder. E a arte íamos perder de certeza. E não é que as pessoas tenham que ser dramáticas, a questão é da depressão que nos dá tempo a pensar, para refletir, para nos revoltarmos ou não, ou para nos questionarmos. Se estamos meio deprimidos, pelo menos é um lugar em que estamos descontentes com algo e estamos a tentar encontrar-nos e criar uma nova liça para depois disso. Portanto, reencontrar a esperança dentro dessa depressão. Claro que há casos patológicos, claro que há casos clínicos, mas em geral é um lugar muito importante, porque a euforia constante e essa ideia meio histriónica de viver não a vida... Não se pode estar sempre bem, não é? Não se está a viver... os Capitão Fausto. E estaremos a sobreviver numa coisa meio tonta, e a cultura, mais uma vez, ajuda-nos a criar a realidade e a termos uma noção consciente, claro que dentro sempre de alguma dimensão mais não é holística, mas que nos dá uma lógica mais transcendente, pelo menos pela minha arte tem sempre essa capacidade de pensar para além de mim, mas acho que os momentos de pragmatismo também são muito importantes depois para criar a realidade, e o verbo fazer é-nos muito próximo. E tu, que assumes-te como um designer, vou eu dar-te o nome, um designer infinito, que se ramifica para muitos lados. Tu, quando andavas na escola e eras pequenino, chegaste a fazer teatro na escola? Esta é uma pergunta que se faz sempre aqui, porque... Teatro na escola. Eu fazia sempre as minhas brincadeiras, não lhe chamo de teatro na escola, mas fiz teatro em Sensolos, no Ultimato, que é um grupo de teatro de Sensolos. Ainda existe o grupo? Ainda existe, e que é responsável... Relembra-me o nome? Ultimato. E é responsável por uma mostra de teatro que acontece há 22 anos em Sensolos, uma mostra de teatro amador, que é um grande projeto de envolvimento de públicos e de levar a Sensolos também outros olhares e outras lógicas artísticas, mesmo que amadoras, e ainda bem que amadoras, e ajudou-me também muito, se calhar, na minha formação artística e cultural, e nesta lógica que eu acho que é importante das pessoas terem, que é as ferramentas, fazerem teatro sem querer ser atores, fazerem dança sem querer ser bailarinos, poder cantar sem ser músico, porque no fundo isso é que é para mim uma grande dimensão da arte popular ou da cultura popular, que é... Isto faz parte de mim, e não ter só esta lógica de espectador do outro. Sim. Há lugar para o artista, como é óbvio, e ainda bem, de crescimento, de avanço, não é? De lança, de desbravar outros caminhos e de repertório, e no fundo, uma dimensão conservadora e de lanças para o futuro. Mas depois há esta que é importante, que é, no fundo, a cultura de meio, não é? Dentro de nós e que é comunicante, não é? Então estiveste no grupo. Sim. Tiveste muito tempo. Era muito canastrão. Tão bom. Era. Mas assumia isso, não tinha problema. Sim, fazia também os cenários, tive alguns anos, não me recordo quantos, e depois fazia mais peças infantis, mas era péssimo. Não tinha... E depois fiz muitos workshops, depois também tive o núcleo de expressão corporal lá em Sensolos, tinha nas Caldas, onde eu estudei, portanto eu estudei nas Caldas, tinha o NAP, que é o Núcleo de Artes Performativas, depois... Trabalhei no Centro de Estudos Novas Ciências Artísticas em Vila Velha de Ródão durante 2 anos, portanto, já perto de Espanha quase, onde também tinha um contacto permanente e fazíamos workshops com os artistas em residência, e portanto sempre tive muitas estas práticas, e pintava, queria ser artista plástico quando era mais novo, e foi daí que depois fui para o design, talvez um bocadinho de medo, assumo, mas também porque acho que não se perdeu um grande artista, e acho que... Não digas e ganhou-se um grande designer. Pronto, isso... mas eu gosto de estar, e sempre estive em contacto, sem ter essa pretensão de estar no palco ou na criação, mas sim de potenciar, ajudar, tanto como produtor, como programador, como mediador, de criar contexto para esses acontecimentos que para mim eram tão importantes, e são, tanto que me transformam, que me fazem pensar, não é? que me dão outro olhar sobre o cubo, que tem um bocado a ver com o texto que eu escolhi. Já lá vamos. Estou aqui a fazer surpresa. Um bocado de spoiler. Exato, mas que é esta questão da empatia, não é? Eu não consegui sempre ver o cubo
por um todo, eu tenho um olhar e ou viajo para ver o outro lado ou comunico com o outro que está desse lado para o poder ver. E para mim a arte e a cultura é muito isso, é uma capacidade quase de viver 2, 3, múltiplas vezes, de ter a oportunidade de ter outros olhares, outras sensibilidades sobre o mesmo assunto, podendo concordar com elas ou não, mas de dialogar para haver um entendimento e isso para mim é o mais importante. Obrigada pela tua partilha. Que bom. Vamos fazer agora uma pausa para irmos ao nosso momento favorito do podcast. Até já. Querem drama? Estamos de volta hoje com um episódio mesmo especial, que a curadoria do nosso texto, vou chamar assim, para parecer que é mesmo sério, foi o Luís que nos trouxe um texto para leres. Quem é o autor? O autor é um dos meus preferidos. É uma descoberta mais ou menos recente, tenho lido alguns, mas cheguei a um livro que é quase uma bíblia, portanto ainda não acabei de ler, portanto trouxe o que estava a ler, foi esse o critério, o Afonso Cruz, com Jalan Jalan, que é no fundo um livro de viagens, mas não daquelas que nós estamos à espera de um livro de viagens. Jalan, se não me engano, quer dizer rua, ou exterior, algo do género. Jalan Jalan quer dizer passeio, e pode ser passeio. E no fundo o que o autor diz que é uma coisa muito interessante, que é o passeio faz-se sem uma obrigação, portanto, não nos leva a lado nenhum. É no fundo passear como uma lógica de pensar, um pé que vai atrás do outro e cria esta noção de pensamento e de ócio, não é? No fundo, de um momento bem passado, que não tem o objetivo de chegar a lado nenhum. Estamos a passear e esse é o fim, é o meio e o fim. Se eu gostar muito do certo que tu lês, vai ser esse o meu manifesto no coreto humano. Boa, nos bons sons. E então, no fundo, as viagens são viagens, a meu ver, viagens ao interior, mas que são, no fundo, um compêndio de pequenos textos que podem ser lidos de uma forma seguida, como podem ser lidos quase como fosse um conjunto de crónicas. Pelo menos é assim que eu estou a fazer. Estou a ler corrido, depois alguns que são tão densos e tão filosóficos que me apetece parar e ficar a pensar, a marinar um bocado sobre eles. Portanto, é um livro para ser lido como um passeio, pelo menos é assim que eu tenho entendido. E trouxe o Cubos, que acho que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, que tem muito a ver sobre deste lugar, da perspectiva sobre um assunto e sobre a empatia do que nós não vemos ou que não vivemos. E depois são textos muito pequeninos que dá mesmo para saborear quase eu gosto de ler à noite para relaxar e sintonizar-me com o sono, então é mesmo quase a pressão certa para ficar com um texto em cada noite. Daí a minha escolha. Tão bom, vamos ouvir. Cubos. Husserl usava um cubo para explicar aos seus alunos o conceito de transcendência na imanência. Imaginemos um cubo pendurado à nossa frente. Ao observá-lo de um ponto fixo, nunca vemos mais do que 3 faces, ou seja, não podemos ver as coisas de uma forma total. Tudo o que existe é formado por partes visíveis e invisíveis. Neste caso específico, no máximo 3 fases observáveis para um ângulo fixo e outras 3 ocultas, prefazendo um total de 6. Assim, a presença de algo pressupõe uma ausência e todas as coisas são construídas precisamente por estes 2 fatores. A transcendência não seria então um domínio da metafísica, mas apenas a parte material que está ausente da nossa sensibilidade. Faria parte das coisas, ser-lhe-ia imanente. Obrigada. Eu quero pôr isto encenado num coreto. É aquele síndrome. Aqui, no fundo, ele apenas está a dar, no fundo, o problema e depois, a partir daqui, ele divaga e vai desde ao cubismo, passa por Einstein e por toda uma divagação da ciência, da filosofia e da arte, de como é que elas têm este lugar empático e como é que, por exemplo, no cubismo nós conseguimos ver as 6 faces e como é que a viajar nós conseguimos ter esta leitura mais global. E viajar não pressupõe necessariamente sair do mesmo sítio, mas claro sim ter esta procura e curiosidade sobre o outro, lugar ou pessoa, não é? Ler, ver, conversar. Obrigada, que bom. Fiquei assim de coração cheio. Boa. Tens alguma, para terminarmos, alguma dica para quem vai para a semana, para os Bons Sons? Alguma coisa que queiras dizer a quem vai? Quem vai tem campismo para quem tem o passe de 4 dias, tem também depois uma oferta hoteleira na região que geralmente esgota, portanto o meu conselho é
precavenham-se, não vão na aventura, mas com alguma logística prevista. E depois vão mesmo disponíveis. Acho que nesta questão da procura do outro, de querer ver os outros lados do cubo, disponíveis para o que vai acontecer em palco, disponíveis para o que vai acontecer na aldeia, porque uma fila pode ser um lugar de encontro, e acho que tem sido a sorte, que não é sorte, é muito trabalho invisível, mas tem sido isso que tem tornado o Bons Sons bom, que é tanto públicos como comunidade, como artistas, como comunicação social, estão todos muito disponíveis para o bom que pode ali acontecer, e isso acho que é o melhor conselho que eu posso dar, é perceberem que ali vão ter um tempo e um espaço muito diferente, e há ali uma pequena utopia que se calhar não é tão utopia, e até se consegue criar e materializar na aldeia, porque somos uma aldeia que acredita e por acreditar faz, e isso acho que se sente e vê-se a diferença. Obrigada, Luís. Muito obrigado nós. Vemo-nos para a semana. Sim. Sim. Obrigada por terem ouvido o Querem Drama, e vão aos Bons Sons e vemo-nos lá todos. Adeus.